Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos fazer a quinta aula do curso de Python. Um curso que estou preparando para que você possa também entrar nesse mundo do desenvolvimento utilizando essa poderosa linguagem chamada de Python. Antes de começarmos, não se esqueça, já deixa aqui o seu curtir, compartilhe esse vídeo e no final desse vídeo tem uma novidade para você que acompanha as aulas por YouTube, então não perca. É uma novidade muito boa que eu lancei essa semana. Nessa aula nós vamos falar sobre os operadores aritméticos, nós vamos aprender a fazer operações matemáticas utilizando o Python. Essa é essencialmente a operação ou o recurso que você precisa aprender, que é fazer as operações matemáticas. E depois nós vamos aprender como utilizar algumas das funções do Python matemáticas para incorporar aí no nosso dia a dia. Nessa aula específica, então vamos falar sobre os operadores. Preparado? Preparada? Então, vamos começar! Vou começar essa aula dando uma dica a você. Normalmente eu deixo um arquivo de testes em que eu possa criar testes rápidos com os códigos do Python sem atrapalhar os scripts anteriores. Você vai criar um arquivo agora chamado de testes.py e esse arquivo vai ser utilizado, por exemplo, para você gravar códigos rápidos para testar recursos do Python. Nesse arquivo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como nós podemos usar a instrução docstring ou o comentário do tipo docstring usado em funções. Eu recebi alguns comentários pedindo mais explicações sobre o docstring, então resolvi colocar isso antes da aula das operações aritméticas que vamos ver hoje. Vamos começar usando a instrução def para definir uma função no Python. A minha função vai se chamar minha função, vou abrir parênteses e vou passar alguns parâmetros para ela. Então parâmetro 1, vírgula. Parâmetro 2, parâmetro 3. Em uma função do Python, nós vamos ter aí uma aula específica sobre isso. Então isso aqui é só para mostrar para vocês por que serve o docstring. Nós começamos uma função com a palavra def no Python, nós digitamos um nome para ela e depois no final desta linha colocamos dois pontos. A indentação do código é feita com 4 espaços. Outra característica do Python que eu comentei na aula passada e ela estava errada é que é recomendado que a sua linha ela tenha até 79 caracteres. Existe até uma boa prática no Python, uma ferramenta que fica verificando se isso está certo ou não. No futuro trarei também para vocês. Eu não lembro se era o AutoPep, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça, eu vou ter que ver isso na aula no futuro. Uma vez criada a sua função, antes de começar com as instruções, você vai colocar o docstring, que é 3 aspas duplas juntas. E aí nós vamos colocar a nossa mensagem. Por exemplo, eu vou dar aqui um tab, descrição. Vou dizer para que serve essa função. É uma função de 3 parâmetros de exemplo. Ok, depois, qual é a utilização dela? Aprendizado de um novo recurso. Por fim, como usar os parâmetros. Lembre-se que ninguém conhece o seu código a não ser você mesmo. Então, parâmetros. Nós vamos colocar aqui o parâmetro 1, qualquer tipo de dado. E aí, vamos copiar isso para baixo. Parâmetro 1, parâmetro 2 e parâmetro 3, só acertando aqui no meu help o que serve cada parâmetro. Perfeito. Então, isso é um docstring de uma função. Agora, eu vou colocar o que a função vai fazer. Ela vai dar um print e eu vou pedir para que ela dê um type. Type, para quem ainda não conhece, é uma instrução no Python que mostra qual é o tipo de um objeto. Eu vou passar primeiro o parâmetro 1, depois vírgula. Vou copiar isso mais 2 vezes. Você também vai fazer isso para trocar o parâmetro 2 e o parâmetro 3. A nossa função está pronta. A nossa função, basicamente, ela vai receber 3 parâmetros de entrada e vai imprimir quais são os tipos que foram passados dos parâmetros. Agora, note onde está a docstring. Quando eu digito minha função, você vai perceber que ao digitar minha função, a caixa de contexto da função é exibida e a explicação que eu dei está aqui. Descrição, utilização e parâmetros. O usuário que vai usar essa função, ele sabe exatamente o que ele vai ter que fazer. Então, detalhe bem aquilo que você quer que o usuário faça com a função. Vou usar então a minha função.
Abro parênteses, vou passar 3 parâmetros. Primeiro, vou passar aqui o meu nome, Alessandro, vírgula. Vou passar aqui a minha idade, 51, vírgula. E vou passar uma lista de valores aqui. Vou passar o número 1, 2 e 3. É também recomendado, sempre depois da vírgula, dar um espaço aqui no Python. Assim que eu executo essa função, note a região à parte de baixo do terminal. Ele está mostrando que a classe é uma classe de string, a classe int e a classe list. Então ele disse que o meu primeiro argumento é do tipo string, o segundo argumento é do tipo int e o terceiro argumento é do tipo list. Então a minha função ela recebe os parâmetros e depois eu simplesmente faço a saída. Você poderia fazer cálculos, pode fazer qualquer coisa dentro de uma função, mas isso é assunto para uma aula futura. Agora que nós testamos, você vai copiar esse código, Ctrl C. Nós vamos gerar um novo arquivo chamado de aula 4 complemento. .py. E esse arquivo que você acabou de criar, você vai colar o seu código para guardá-lo. Pressione Ctrl S para salvar e depois no seu arquivo de testes você pode apagar todas essas informações. Nós vamos abrir agora o arquivo da aula 5. Então clique sobre o botão de novo arquivo e digite aula 5.py. Se você quiser até colocar o nome do conteúdo, então coloque OP de operador ou operadores matemáticos. Assim fica mais fácil no futuro de você identificar o que tem em cada arquivo. Coloque também um comentário, operadores matemáticos. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os operadores matemáticos no Python. Nós vamos utilizar duas variáveis para isso. O valor A, uma variável que vai armazenar o valor, por exemplo, de 99, e vou passar aqui o valor B, que vai armazenar o valor de 5. As duas variáveis, lembre-se, nós não precisamos tipá-las, porque ele identifica automaticamente o tipo de dado. Então o valor A vai ser do tipo int, o valor B vai ser do tipo int, também com o número 5. Vou colocar uma instrução print vazia para ele separar uma área na nossa região de saída. E na sequência nós vamos começar fazendo, primeiro, a impressão das nossas variáveis. Variáveis, vamos colocar aqui o valor de A, vírgula, valor A, vírgula. B, lembre-se que você não precisa pôr espaço, porque o print já coloca o espaço automaticamente entre os itens. O separador dele automático é o espaço e você lembra disso. Vou usar um print vazio apenas para ele separar também o resultado aqui na nossa janela do terminal. Se você observar, então nós temos as nossas variáveis A, que vale 99, e B, que vale 5. Na parte de baixo, um print antes e depois para facilitar a leitura dos dados. Vamos começar fazendo a somatória. Então eu vou somar valores. Somar, vírgula. Nós vamos pegar o valor de A e o operador da soma é o que você conhece, é o símbolo de mais. Basta usar as variáveis ou somar números que você digite manualmente e ao executar ele vai fazer a somatória desses valores. Nós vamos trazer também aqui o print. Ao invés do somar eu vou usar o subtrair agora. Nós vamos fazer outra operação. Nós vamos subtrair os valores. Valor A menos valor B. O símbolo de menos também é utilizado nessa operação como todas as outras linguagens. Ao executar o código, na parte de baixo você vai ver que a subtração dá 94. A operação está fluindo muito bem. Print. Nós vamos agora multiplicar esses dois valores, vírgula, valor de A e o operador da multiplicação é o asterisco. Nós vamos multiplicar o valor de A vezes o valor de B. Executando o código, nós vamos ver o resultado aqui na parte de baixo da tela. Essa operação deu um total de 495. Até aqui, nenhuma novidade em relação a qualquer outra linguagem. Vamos começar a ver uma diferença agora. Nós vamos elevar um número a uma potência. Então, elevar a uma potência. Vírgula. Nós vamos pegar aqui o valor de A e para elevar o número à potência, você vai utilizar dois asteriscos juntos. Então, eu quero pegar o valor de A e elevar a potência do valor de B. Seria o mesmo que elevar 99 à quinta potência. Executando o nosso código, na parte de baixo você verá o resultado. Depois, nós vamos dividir dois valores. Então, nós vamos dividir. E a operação de divisão é bem simples. É só pegar a variável A
e usar o símbolo da divisão tradicional, valor de B. Elevar a uma potência, lembre-se, por enquanto é o primeiro item diferente que vimos de outras linguagens. Dividir valor de A dividido pelo valor de B, o resultado da operação é 19,8. Se você quiser uma divisão truncada, ou seja, eu quero dividir sem casas decimais, então dividir truncando. É possível também. Valor de A, dessa vez se você utilizar duas barras de divisão juntas, nós vamos devolver o valor da nossa operação já sem as casas decimais. Por isso que se chama dividir truncando. O resultado anterior tinha dado 19,8, esse resultado agora é só 19, sem as casas decimais. Você também pode utilizar a função para retornar o resto de uma divisão, a função mod que nós já vimos anteriormente em várias outras linguagens também. Então aqui na função, deixa eu dar um exit aqui porque eu acabei digitando Shift Enter na linha, pronto. Nesse caso, dividir truncando, agora nós vamos fazer o mod ou calcular o resto de uma divisão. É ótimo para calcular números que sejam divisíveis um pelo outro, anos bissextos e por aí vai. Valor de A, porcentagem, valor de B. O símbolo de porcentagem, ele faz essa operação matemática de resto de uma divisão. Então eu estou perguntando qual é o resto da divisão do valor de A dividido pelo valor de B. Ao executar o nosso código, na parte de baixo, você vai perceber o resultado. Pronto, o resto da divisão aqui é 4. Você poderia testar se o número é par ou ímpar utilizando essa função também. Então já temos aqui as nossas operações matemáticas básicas. É isso que você tem que guardar quando for fazer as suas operações matemáticas utilizando o Python. Há um item muito importante também que você deve lembrar. A prioridade das operações. A matemática não muda porque você está usando o Python. Então, por exemplo, se você quiser fazer as operações entre parênteses primeiro, você deve colocar os parênteses na posição certa. Veja esse print. Então, eu vou dar um print agora de menos 2 vezes 4 mais 3 elevado ao quadrado. Qual operação é feita primeira? Nós vamos sempre lembrar que a potência e a radiciação são feitas primeiro, depois a multiplicação e a divisão, por último a soma. Então, nessa prioridade de operações, nós temos o resultado na parte de baixo, o valor é 1. Primeiro, 3 elevado ao quadrado, dá 9. Depois, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 9 dá 1. Então, a ordem das operações matemáticas permanecem a mesma. Se nós quisermos agora fazer valores ou calcular dados com outras variáveis, então eu vou criar agora uma variável chamada valor de A, vai ser igual a 1, valor de B vai ser igual a 2, valor de C igual a 3 e valor de D igual a 4. Eu quero tirar a média desses valores, média, vírgula, não preciso do espaço, ok. Nós vamos pegar o valor de A mais o valor de B, mais o valor de C, mais o valor de D. E vamos pegar tudo isso e dividir por 4. Parênteses para que todas as somatórias sejam feitas antes e depois a divisão por 4. A média desses valores, 2,5. Então perceba que a ordem das operações é muito importante também. Podemos também mudar, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui outro print para que você possa ver a prioridade. Vírgula, se eu pegar o valor de A e multiplicar pelo valor de B e somar com o valor de C, a operação que será feita aqui primeiro será a multiplicação. Então vamos somar. Você vai perceber que ele vai multiplicar o valor de A por B e depois somar o C. Prioridade igual a 5. Se nós mudarmos agora, nesse caso, prioridade com parênteses, vírgula, nós vamos ver uma outra operação, outro resultado. Valor de A vezes valor de B mais valor de C. A operação que vai ser feita aqui primeiro é a somatória dos dados que estão entre parênteses para depois fazer a multiplicação. O resultado da segunda prioridade é 5. Valor do B, 2. Valor de C, 3, então dá 5 vezes 1, 5. Vamos mudar esse valor de A só para ver o resultado diferente. Vou pôr 5 no valor de A.
Executando o nosso código, você vai ver os nossos dois resultados diferentes, 13 e 25, por causa dessa prioridade. Há alguns itens novos para você que nunca programou em Python. São chamados de operadores incrementais. Aliás, antes dos operadores incrementais, eu não sei se você sabia, mas se você digitar no print, por exemplo, um caractere de texto, vírgula, ou vírgula não, e multiplicar isso por uma determinada quantidade, ele vai replicar aquela informação, aquele caractere, pelo número de vezes que você pediu. Então, observe que o resultado aqui serão 20 letras X. Então, você pode também multiplicar uma string pelo determinado número de vezes. Os operadores incrementais eles podem ser usados da seguinte forma. Então, vamos definir aqui uma variável nova chamada valor underline a, e ela vai ser igual a 10. Se eu der aqui um print nessa variável, então vamos lá, valor a, vou colocar aqui uma vírgula e vou imprimir o valor da minha variável. Vamos colocar um print vazio aqui antes, só para ele separar as informações do que nós já temos anteriormente. Executando o nosso código, você vai ver que o valor de a vale 10. Excelente. Agora nós vamos incrementar um valor. Se você pegar o valor de a e digitar mais igual a 10, qual vai ser o resultado? Eu vou dar um print agora aqui na parte de baixo, copiando o print anterior. O resultado lá na parte de baixo vai ser 20. Nós estamos incrementando 10 na variável valor a. Isso aqui é a mesma coisa que se você tivesse digitado valor underline a é igual a valor underline a mais 10. No Python, a gente simplifica esse processo digitando o operador mais igual. Só que isso pode ser feito também de forma com outros caracteres, com outros incrementos. Por exemplo, se nós digitarmos valor a vezes igual 2, o resultado dessa operação, quando nós dermos um print, ao executarmos aqui o código, você vai ver lá embaixo, 40. Então você pode usar os operadores de incremento para facilitar o incremento de variáveis usadas no Python. Então note quantos recursos novos você aprendeu nessa aula. Pressione Ctrl S para salvar essa aula. E o nosso script agora ele tem todos os operadores matemáticos. Você aprendeu como fazer as prioridades nas operações e ainda viu um pouco sobre os operadores incrementais no Python. Recursos que vão ser extremamente úteis em qualquer tipo de programa que você criar dentro da tua linguagem do Python. E ainda de quebra, aprendeu como usar o testes.py, um arquivo para testar os comandos do Python. E para você que ficou agora, até esse momento na aula, uma surpresa. Essa semana eu construí um relatório no Power BI que vai facilitar bastante os seus estudos, tanto desse curso quanto dos outros cursos que eu tenho completos aqui na minha plataforma. Eu montei um relatório do Power BI que está publicado, para que você possa ter acesso a todo o material que eu estou utilizando. Vamos lá. Eu vou abrir aqui uma janela do meu browser. Estou no meu site. Você vai digitar bit.ly/trovato com letras minúsculas, isso é importante, PBI, que é Power BI com letras maiúsculas. De novo, bit.ly/trovato PBI. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse endereço. Quando você pressionar o Enter, você vai ser redirecionado para uma página que eu estou adaptando e estou melhorando no dia a dia. Essa aula, por exemplo, depois de publicada, vai entrar aqui também. Nessa página inicial, você vai poder você vai clicar sobre um link para ter acesso aos vídeos do meu portal do YouTube. Você também pode ver um material de download facilmente, fazer o download de todo o material só clicando lá no link dele. E ainda você pode ver o meu site com os cursos que eu tenho com o certificado. Na parte de baixo, um link para o YouTube, para o meu perfil no LinkedIn, então não deixe de me adicionar. Me siga no LinkedIn, tem muita novidade por lá, inclusive os cursos do LinkedIn Learning, que logo vão começar a surgir, esses últimos que gravei para a plataforma. E a página no site da Microsoft com o meu perfil do MVP, com todas as atividades que valem para o programa. Quando você clicar sobre o botão Vídeos, você vai para a página 2 desse meu relatório. Então, por exemplo, à esquerda você tem o tema da aula. Eu tenho 967 vídeos mapeados nesse relatório. Eu tenho 1.150 vídeos na plataforma, então falta ainda subir mais um pouquinho. Constantemente eu vou aumentando esse número. Você também tem os downloads, são 322 arquivos diferentes que estão disponíveis hoje.
Alguns são os downloads, né, os arquivos de cursos inteiros. E aqui, itens nesta página indica quantos itens você tem. Note que eu estou com o Excel básico selecionado. E aqui as aulas vão de 1 até 30. É o meu curso de Excel básico. Se você gostou da aula 1 e quer assistir, é só clicar no link aqui na parte final, nesse desenho do link. Automaticamente vai ser aberta uma nova aba para você com a página escolhida. Você não precisa ficar se preocupando em decorar endereço ou ficar procurando na playlist. Aqui está tudo organizado por tema. Então, por exemplo, eu quero assistir essas aulas do curso de Python para poder guardar. É só você clicar em Python, no tema da aula, e você já vai ver todas as aulas que nós temos publicadas. As 4 primeiras aulas, essa é a quinta, eu vou encaixá-la aqui daqui a pouquinho. E a aula 99, que eu deixei aqui com um número bem alto, que é aquela que eu ensino como validar CPFs no Python. Uma aula já um pouco mais antiga. É só você então clicar sobre o link e automaticamente uma nova aba vai ser aberta para que você possa assistir essa aula. Por isso, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus colegas, com seus grupos de discussão, para que todos possam ter um material de estudo muito fácil. Então olhem só quantos temas diferentes que você vai poder estudar. Eu tenho aulas sobre aplicativos, eu tenho aulas sobre backups, sobre o Camtasia, o software que eu uso para editar a aula. Você tem aqui no Excel muitas funções, então são 108 aulas somente aqui nessa página. Muitas novidades ainda, eu vou começar a atualizar essa lista em breve também. Excel básico, Excel Live que eu fiz com os amigos. Você pode descer ainda mais lá para a parte de baixo da tela, você vai encontrar as minhas aulas de Google Script, de Office Script, aulas que estão lá embaixo do Planilhas Google completo, PowerPoint, Outlook e também do novo curso de Power Apps. Então você tem muito material aqui que você pode usar. Conforme eu estou gravando as minhas aulas, eu estou deixando. E aí se você quiser conversar comigo no WhatsApp, clique nesse botão na parte de baixo do WhatsApp. É um número que eu tenho exclusivo para dar suporte. Para suporte que eu digo nos cursos que eu comercializo e caso você queira mais informações. Portal de cursos vai ser direcionado para o meu portal de cursos e algumas novidades. Em breve esse curso de Power Apps, o de Python, um curso de Power Platform ou Power Automate também vai estar lá. Power Pages e muitas novidades ainda estão vindo pela frente, tá certo? Então aí você vai clicar no link para voltar na parte superior da tela do lado do meu logotipo. E aí você vai ver Downloads. Ao clicar em Downloads, você vai conseguir entrar na página específica, separados aqui por grupo. Então, SQL Server. É só clicar no link que está aqui do lado e você vai fazer o download do material. A mesma coisa para os arquivos de Excel. E aqui, como a nomenclatura vai mudando, eu tinha deixado a padronização das aulas facilmente colocada aqui, mas como são muitas aulas e muitos anos de trabalho, a padronização ela só veio depois. Por isso, vai dar um pouquinho de trabalho para você pesquisar o download. Mas ainda assim, está muito mais fácil do que você utilizar qualquer outra ferramenta. Por isso, não se esqueça, o endereço é bit.ly/trovatopbi. E aí, com isso, você vai conseguir estudar todos os recursos e todas as aulas e todos os temas que eu tenho no YouTube. Lembrando, as aulas do YouTube não têm suporte técnico. O suporte é apenas para as aulas que estão no meu portal, aquela em que você consegue, no final, emitir um certificado de participação. Obrigado por essa aula, obrigado por acompanhar todos os trabalhos, espero que goste do presente e acesse essas aulas, porque esse relatório realmente vai ser atualizado com muito mais facilidade do que o app que eu tenho hoje para o celular Android ou iOS. Grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!